Olá, queridos, graça e paz, pastor Josias, aqui de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Que Deus abençoe o seu dia. No meio das atribuições acadêmicas que a gente tem feito aqui, alguns artigos, alguns expostos e pressupostos, eu parei para poder a gente conversar um pouquinho a respeito de uma situação que ocorreu ainda agora, né, por esses dias. Os irmãos foram no Monte de Tinguá e foram atacados por uma onça. Alguns dos irmãos pastores morreram e apenas um sobreviveu, e a gente teve aí acesso aos áudios e a um vídeo onde mostra o pastor bem retalhado, bem machucado, mas ainda vivo com a graça de Deus. Inclusive vai precisar de bastante ajuda médica, até para implantar lá o braço que foi mutilado pelo felino. Então eu queria deixar um alerta aqui aos irmãos, amigos pentecostais. Nós somos pentecostais, a Assembleia de Deus é pentecostal, o movimento pentecostal advindo já da Rua Azusa, e a gente conseguiu nesse nicho se encaixar. E a oração nos montes é uma coisa que os pentecostais fazem, mas a nossa advertência é para que essas orações nos montes se resumam aos sítios fechados para essa prática, e os sítios distante desse ambiente de preservação ambiental. Por que eu estou falando isso? Porque a mata de Tinguá, ela comporta a Rébio Tinguá. A Rébio Tinguá é uma área de preservação ambiental. Os irmãos subiram na parte mais alta dessa Rébio. Eles invadiram a área, até porque essa área de preservação ambiental é uma área restrita, tá bom? Então não pode a entrada, é proibida a entrada de qualquer pessoa ali. Geralmente somente os batedores do exército e o pessoal da Rébio tem essa autorização. Então eles infringiram uma legislação federal adentrando naquele local, viu? Então talvez a falta de conhecimento teórico sobre isso. E eu digo isso porque nós temos muitos pastores que eles não buscam algum conhecimento que lhes permitam ter uma melhor performance diante de assuntos tais como esse. E eles entraram ali inadvertidamente. Eu não vou dizer com nenhuma maldade, não estou aqui para criar esse tipo de coisa, mas dizendo da importância de que os pastores busquem se orientar de algumas coisas. Eu nasci, cresci aqui no Rio de Janeiro e fui muito aos montes também em Tinguá, mas nunca na área de preservação lá em cima. Nós não subimos lá em cima, primeiro porque era crime e depois também por essas questões ambientais, onde quando você queima um pedido de oração, uma fagulha caindo dali já pode incendiar uma boa parte da floresta. E às vezes nós não temos pessoas que têm essa noção e acabam sendo incendiários, ainda que sem querer, não é? Então a gente tem, além de outros fatores como essas questões de cunho até natural, onde a pessoa defecar ou mesmo urinar naqueles lugares, é bastante complicado. Então a gente pede ao povo de Deus, busquem orientação, amigos pastores. Quem vos fala aqui é pastor Josias. Pastor Josias está buscando sempre orientação. A gente busca estudar, conhecer essas coisas, e aí por isso a gente não para de orar e estudar, e buscar conhecimento. Algumas pessoas nos têm como alguém que deixou de ser pentecostal, por isso não. Nós oramos, falamos com Deus, temos a graça de Deus na nossa vida, a oração não se acaba, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas é o seu altar que tem que estar diante de Deus. Se você não tiver vida com Deus, e essa vida não estiver no seu dia a dia, nas suas práticas diárias, muito pouco vai te adiantar subir a esses montes, porque se você não fizer uma aliança pessoal com Deus, não será essas alianças nos montes que serão alguma coisa para mudar aí a sua vida. O povo de Israel teve no Monte Sinai, com a presença do próprio Deus, fazendo as tábuas dos 10 mandamentos. Mas ainda assim, então logo desce Moisés, 40 dias no monte, quando desce Moisés, o povo já estava festejando ao bezerro de ouro. Perceba, não é a questão do monte, é a questão de não conhecer o Deus a quem se serve.
Então, quando você conhece a Deus, você entende que mesmo você não estando no monte, Deus está com você. É bom buscar no monte. Jesus o fez, no Monte das Oliveiras, um monte bem próximo a Jerusalém. Não ficava em áreas distantes, eram apenas alguns estádios, era muito perto, um horto, era muito perto. Então você perceba, irmãos, que há essa necessidade de buscarmos. Eu sei que você pode citar para mim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Andar no vale da sombra da morte é alguma coisa que aconteceu com você ocasionalmente, não alguma coisa que você procurou. Até porque se você procurar ir para o vale da sombra da morte, você pode encontrar uma onça e pode ser que você não saia vivo de lá, tá bom? Vigiai e orai para não entrar em tentação. Que Deus abençoe você, rica e abundantemente, em nome de Jesus.